a sua presença seja transparente nesse dia. E aí, Roberta Leles, bom dia. Me conte quem é você, o que é que você está fazendo aqui, 5h30 da manhã, todo mundo acordando cedo para lhe ver, para saber de sua história. Me conte um pouco aí. Bom dia, paz. Eu vou procurar ser fiel a esse tema que você me deu, mas primeiro eu quero me apresentar. Eu sou baiana, né, nascida na roça, no interior aqui da Bahia, chamado Ponto Novo. Meus pais moravam lá e minha mãe nasceu, cresceu, casou lá. E ela costumava contar que participava de umas rodas de samba. E nessas rodas havia umas civilizações diferentes, né? Que para eles não passavam de diversão. Até que um dia, quando ela já estava com uma gravidez bem avançada, veio uma pessoa, colocou assim a mão na barriga dela e disse assim: você é minha, ela é minha. Minha mãe, assustada, respondeu no mesmo ímpeto, sabe? Não, ela é de Deus. E ali minha mãe catou minha irmã pequena, que ela é 1 ano e 10 meses mais velha que eu. Catou minha irmã no colo e saiu correndo para casa. E de uma carreira só ela chegou em casa. Nem olhou para trás. Aí ela contava que depois desse dia, nunca mais ela voltou nessas rodas de samba. E ela entendeu que aquilo ali era mais do que uma brincadeira. Aí chegou o dia do parto. Eles moravam bem, bem afastados mesmo, dentro da caatinga. Meu pai saiu para chamar a parteira, e era de noite, estava chovendo muito, e minha mãe sozinha, naquele momento eu nasci. Aí quando eles chegaram, eu já estava assim meio enrolada no cordão, lá jogada no canto, e já estava toda roxa. E aí pela primeira vez, fui salva por alguém. Aí passaram-se 3 meses, eles vieram morar aqui em Camaçari, mas eu nunca fui assim uma criança saudável. E passado o tempo, alguns meses depois que eles já estavam aqui, minha mãe, vendo que eu estava assim muito, muito doente, pensou: eu moro aqui sozinha com minha filha, meu marido, só tinha nós 4. Ela disse: eu não vou deixar minha filha morrer aqui. Me pegou, me levou para o interior para poder enterrar lá junto com a família dela. Quando chegou lá, aí ela procurou pelo meu tio, o irmão mais velho dela, para ajudar. Aí ele disse: eu vou cuidar dela para ver se consegue fazer alguma coisa. E ele cuidou de mim e mais uma vez eu fui salva. Nem preciso dizer, né? Eu não morri. E aí nisso passou o tempo, ela ficou lá ainda por pouco período de tempo, meses assim, poucos até eu me recuperar melhor, e voltou para cá de novo. Mas desde criança que eu tenho assim visões, nunca entendi direito, mas minha mãe entendia, inclusive ela sabia até o significado de algumas que acontecia. Quando eu contava para ela, ela já esperava, ela dizia assim: olha, vai acontecer tal coisa. Todas as vezes que você vê isso, acontece. E aí aguardava o tempo e realmente chegava uma notícia que tinha acontecido algo assim semelhante do que minha mãe achava que ia acontecer, ela entendia. E aí eu lembro que na minha adolescência eu ouvia muito falar do inferno e nisso eu tinha medo de morrer, muito medo. Até que no ensino médio, uma colega, acho que o nome dela era Leidinha, a gente chamava ela assim, eu não lembro o nome próprio dela. Aí ela me convidou para ir à igreja, e ela congregava, que na época era batista, no centro da cidade, daqui de Camaçari. E aí eu fui. Lá eu ouvi dizer que existia um Jesus. E morreu, foi numa cruz, e através disso eu podia ser salva do inferno e podia morar no céu. Eu não perdi tempo, logo aceitei esse Jesus e estou com ele há 27 anos. E as pessoas assim caçoavam de mim, principalmente meu marido na época, mas eu segui firme, apesar de todo problema, de lágrimas e tudo. Eu desci as águas e foi assim um momento inesquecível.
os poucos momentos de felicidade inesquecível que eu tenho na vida, um é esse aí, a decisão maravilhosa que eu tomei. E eu segui firme, e uma caminhada que, na verdade, tinha muita lágrima e pouco riso, muita rejeição e pouca aceitação. Passaram-se agora muitos anos, agora eu vou 23 anos depois, chegou a pandemia. E com ele, assim, muitos problemas, perdas e sofrimentos. E na minha casa, todos se contaminaram. Eu fui aqui, tive pior. Senti todos os sintomas, eu chorei e pensei que fosse morrer. E como meus filhos eram pequenos, eu tinha, assim, uma tristeza grande em relação a isso, a essa pandemia e tanta dor, porque era muita dor que essa doença traz. Mas, uma vez, eu sobrevivi. Porém, meu marido, mesmo com poucos sintomas, ele começou assim com 2 ou 3 dias, passou um pouco mal, e eu levei ele para fazer uma triagem simples ali no posto, para ver como estava, e nisso ele desceu direto para a internação do Hospital Geral, aqui da cidade. Eu fiquei com ele na sala vermelha até amanhecer, algo inédito, porque era proibido qualquer contato, mas o Senhor preparou todas as coisas. E ali eu passei a noite com ele. Quando chegou o resultado do exame, ele estava com 70% do pulmão contaminado, e foram 14 dias até o óbito. Esse tempo de internação dele foi um momento onde a minha fé foi provada, porque ali eu orava e eu clamava ao Senhor dia e noite por cura e libertação, por cura e libertação, porque na verdade ele havia ido para a igreja, já tinha aceitado, não chegou a se batizar, mas se afastou, ele não se firmou. E eu tinha o meu filho mais novo, na época com 8 anos, ele orava comigo, segurava minha mão, orava comigo pela noite, pela madrugada, durante o dia, era o dia todo aquela batalha. O mais velho não sabia o que fazer, só me perguntava, e agora, amanhã, se aconteceu o pior? E eu não tinha essa resposta. Então, na quarta-feira, 4 da manhã, eu fui orar na sala para não acordar os meus filhos, porque desde a internação do meu marido, passou todo mundo a dormir junto. Todos vieram para o meu quarto e ficava assim, como se fosse um apoio, um ao outro. E aí, nesse dia, eu fui para lá e... Porque, assim, todas as vezes que eu começava a orar com o Benjamin no quarto, Débora acordava. Débora, minha filha do meio, na época com 12 anos, e ela logo começava a dizer, para com isso, vocês não estão vendo que isso é besteira? Isso é inútil, meu pai não vai voltar. Meu pai vai morrer. E ali eu chamava a atenção dela, dizia que ela precisava ter fé, que Deus podia fazer todas as coisas. Mas, enfim, pois bem, lá estava eu, orando, e numa manhã assim, mais escura do que essa, Deus falou comigo, não ore mais. Bem claro mesmo, audível, eu vou levar ele. E assim, naquele momento, eu me joguei no chão, igual um tapete. Me estirei no meio da sala e só chorei. Chorei, chorei, até que as lágrimas se acabaram. Aí eu levantei. Quando eu olhei para o céu, só vi assim, o dia nascendo e tudo bem cinza. Não tinha cor, não tinha nada. E eu me recompus, não sabia o que pensar, não sabia o que dizer, não questionava Deus. E fui cuidar da roupa, que no dia anterior eu tinha lavado, e fui estender. E ali eu estendendo a roupa, eu falava comigo mesmo. Como é que vai ser a minha vida agora? E agora? Como fica a minha fé? E agora como ficam as promessas que eu recebi do Senhor acerca do matrimônio, de um casamento, sabe? O homem que o Senhor disse que eu teria como marido. E eu comecei a me fazer questionamentos, não a Deus, mas a mim mesma, né? Como seria eu
depois de tudo isso. Mas eu só sei que depois disso eu continuei orando, cumpri as minhas coisas no dia, a minha rotina, e pensei, nada vai mudar. Eu não sei como vai ser, eu não sei como continuar, não sei como vai ser com os meus filhos, mas eu vou seguir, Deus vai fazer o que Ele tiver que fazer. E, e nessa altura, passou o dia, quando foi, e eu ainda sem dormir, eu já tinha muito tempo sem dormir, comecei a ajudar meu filho a fazer, a Benjamin, as tarefas da escola. Já era 4 da tarde, eu comecei a ficar com a vista toda embaçada. Pedi a ele que depois a gente terminava, fui tomar um banho, deitei. Quando eu puxei a coberta, o edredom assim para me cobrir, o telefone tocou. Era alguém pedindo para eu ir até o hospital. E para comparecer no hospital do Covid, eu desliguei o telefone e pensei, aconteceu agora. Quando eu olhei a hora, tinha 12 horas que Deus tinha falado comigo. Aí eu pensei, meu Deus, fui a última pessoa a vê-lo vivo. E você é a única pessoa a vê-lo morto. E aí fiquei, eu digo, como Deus faz as coisas? E eu fiquei atônita, não sabia o que fazer, não sabia o que vestir. Aí o telefone toca de novo, já era minha irmã. Ela já tinha recebido também a ligação do hospital. E ela disse assim, não saia de casa, não vá sozinha, me espere. Ela largou tudo na empresa e veio. Aí chegou que ela me encontrou, a gente foi até o hospital, fui recebida por uma equipe, uma psicóloga, um assistente social, 3 médicos que estavam no plantão, lamentaram muito, disseram que fizeram tudo, que estavam ao alcance, mas que infelizmente não podia fazer nada, e contou a história dele, falou tudo, e eu parada. Eu não chorava, eu ria, mas eu creio que foi uma crise de nervoso, eu ria e dizia, gente, eu não... Ah, e você tá bem? Eu digo, eu tô bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí veio uma outra pessoa, me chamou, me colocou os EPIs, fui reconhecer o corpo. Saí de lá, fui direto para a funerária, resolver tudo acerca do enterro. Na quinta-feira fui buscar o corpo, levamos para o cemitério. E ali foi uma etapa da minha vida que eu, assim, olhava tanta gente, tanto choro. A pior parte foi dar notícia para meus filhos, principalmente Débora. Ela gritava, 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 mas ela já sabia. E ela dizia, e agora? Meu pai morreu, não se despediu de mim. Eu disse, Débora, o Deus que eu sirvo é um Deus fiel. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai providenciar que você vai ser... Aliás, não. Antes, uma noite antes, na noite anterior, na terça-feira, Débora dizia assim, meu pai foi internado, meu pai vai morrer, ele não volta para casa. E eu não vou, nunca mais ver meu pai, não vou me despedir dele. Eu dizia, Débora, Deus é fiel. O Deus que eu sirvo, ele é fiel. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer você se despedir do seu pai. Eu não sei o que ele vai fazer. E aí, quando eu cheguei em casa, chamei os dois dentro do meu quarto de novo, coloquei os dois sentadinhos assim na cama, me ajoelhei na frente deles e dei a notícia. A minha casa já estava cheia de gente, e eles começaram a gritar, gritar, gritar. E aí, foi assim, muito... Acho que é uma parte mais comovente, foi isso aí. E aí passou de novo, mais uma vez, fiquei um tempo com eles, me recompus, voltei. Aí atendi todo mundo, fiquei com todo mundo. Passou a noite, o pessoal foi embora, minha irmã ficou comigo. No dia seguinte, voltei lá no hospital para buscar o corpo. E aí segui para o cemitério, resolvi tudo. Passou o tempo, não foi muito fácil. Aí veio um outro baque. Passaram-se 10 meses, saiu a vacina, chegou o tempo da minha mãe tomar. No que ela tomou a vacina, ela teve reação, foram 40 dias. 40 dias de hospital, UPA, Santa Helena, alta, casa, vai e volta. Minha mãe também veio a óbito.
mas ela morreu na UPA, aqui da cidade, e aí ela tinha um convênio funerário do interior. A gente ligou, resolveu tudo, a funerária veio só o rapaz sozinho. Quem foi ajudar o rapaz? Eu, junto com o rapaz da funerária. Tirei com ele, nem o pessoal da UPA não ajudou. Eu entrei na sala, onde ficam as pessoas, e ajudei ele a tirar minha mãe eu nem lembro o nome daquilo, da maca, colocar dentro do caixão, ajudei a vestir, ajudei a arrumar, levei para a igreja e fui dentro do carro da funerária para o cemitério. 4 dias antes, meu filho tinha sofrido um acidente, estava todo acabado de moto, e ali eu só me preocupava com meu filho mais velho, que teve muito contato com a minha mãe, que era muito... Então, a minha preocupação ali no momento só era com ele. Passou mais esse tempo, 5 meses depois, meu pai morava comigo já, caiu assim da própria altura e fraturou o fêmur. Me internei com meu pai, fiquei no hospital com ele durante 12 dias até a cirurgia. Depois da cirurgia, ele veio para casa, continuei cuidando dele, e ele ficou 5 meses em casa. Começou melhorando muito, a perna já estava voltando, o osso já tinha se recuperado, ele só precisava tomar coragem para começar a andar, mas infelizmente ele também era cardíaco, tomava muitos medicamentos e veio a óbito também. 10 meses depois a minha mãe. Porém, essa parte aí, pai morreu em casa, pai morreu no meu colo. De tarde eu percebi que ele não estava bem, eu conversava com ele, ele dizia assim, não, estou bem, mas o coração ele vai parando aos poucos, ele vai deixando de oxigenar o sangue e vai deixando de funcionar no corpo, nos pés, nas mãos. E eu percebia pai com as mãos frias, ele, estou bem. E aí eu fui cuidando dele, ajeitei ele na cama, fiquei com ele. Mais tarde, umas 8, 9, 10 da noite, 9h30 mais ou menos, estou vendo um pai mais diferente. Quando eu chego perto, ele já estava assim, já infartando, na verdade. Mas não foi fulminante, foi aos poucos. E ali eu botei ele no colo, sentado assim no meu colo, segurando ele, igual com segurança criança. E fui levantando ele, e aí ele foi assim, desfalecendo, desfalecendo, até que deu o último suspiro. Eu terminei de deitar ele na cama, liguei pro SAMU e e comecei a fazer massagem cardíaca nele até o SAMU chegar. Aí quando o SAMU chegou, fez tudo o que tinha que fazer, parecia até uma cena de filme. Primeiro chegou uma equipe, começou a fazer os procedimentos, e aí chamou outra equipe, ficaram 2 carros na minha casa, já era madrugada, já indo para meia-noite, e um monte de gente, madrugada o quê? Indo para meia-noite já, e aquele monte de gente aqui dentro de casa, e o portão aberto, e duas viaturas lá na frente ligada, um negócio de cena de filme, viu? E aí, pela terceira vez, eu saio com o pessoal do SAMU, mais uma vez, Deus entra em providência. E aí eu digo, e agora? Vou ficar aqui com o pai morto, tem que chamar o Rebecão, como é que faz isso? Não quero, não. Aí o médico do SAMU disse, não, a senhora pode ir comigo e eu providencio todos os documentos. Eu não consegui falar com ninguém. Eu mandei mensagem para um, para outro, para umas 4 pessoas. Não consegui falar com ninguém. Por fim, liguei para meu primo. E aí ele atendeu a ligação, conversou comigo. E ele falou assim, não se preocupe não. Deixe que eu resolvo aqui. Aí ele entrou em contato com minhas irmãs, conseguiu falar. Eu não consegui falar com ninguém, só com ele. Aí chamei Débora e Benjamin. Nessa época, a Débora estava com uns 14 anos, 13 mais ou menos, 13, 14, Benjamin já estava com uns 10. Aí eu pedi para que eles ficassem dentro do quarto, com a porta fechada, e fui com o pessoal do SAMU. E aí ficou meu pai morto e os meus filhos pequenos dentro do quarto, que já eram mais grandinhos, mas só eles 2. Fui, o pessoal do SAMU trouxe o documento. Quando eu cheguei aqui, minha irmã já estava aqui. Aliás, minha irmã foi me encontrar lá. Os meus pastores foram me encontrar lá. De repente, assim, todo mundo ficou sabendo. E aí, quando eu cheguei aqui, já estavam aqui em casa minhas irmãs, 2 das minhas irmãs, outras pessoas da igreja, muita gente.
E assim, em menos de 2 anos, eu perdi não, o Senhor levou meu marido 10 meses após a minha mãe, e da minha mãe 10 meses após o meu pai. E esse tempo foi um tempo assim onde eu conheci Deus mais de perto, onde oração, jejum foi minha base. Porque tudo isso, a igreja me sustentou em oração. Eu creio que se não fosse pela oração, como aconteceu lá na época de Paulo, onde ele estava preso, mas ainda assim, com sentença de morte, ele dormia e descansava. E ninguém descansa se não confiar em Deus. E ele dormia e descansava. E assim eu fiz, eu descansei no Senhor. E aí não tem como ser igual. Não tem como ver o mundo natural da mesma maneira. A gente consegue enxergar Deus no vento, a gente consegue enxergar Deus numa folha, a gente consegue enxergar Deus em todas as coisas. A cada amanhecer que você abre os olhos, você entende, Deus hoje chamou pelo meu nome. Quando você caminha, muitos estão em cadeiras de roda, nós temos pernas e pés. Então, assim, Deus ele se manifesta na nossa vida de uma forma diferente. E em cada momento ali, tanto nessa parte de todo esse processo da internação do meu marido, sabe? Aonde eu orava dia e noite, clamava ao Senhor, mas o Senhor não me deixou sem resposta. O Senhor nunca me deixou sem resposta. Ele deixou que eu orasse, que eu jejuasse, que eu buscasse, que eu conhecesse mais dele, mas sempre se fez presente. E no dia no que ele ia levar meu marido, ele me disse: não ore mais, eu vou levar ele hoje. E eu nunca questionei Deus. Por que, Deus? Eu não posso, vou ficar sozinha, eu não trabalho, eu tenho um filho pequeno. Eu nunca disse isso. Porque eu sei que o Deus que faz, ele garante. Porque ele é quem dá a vida, ele é quem tira a vida. E ele é quem nos sustenta. Se não fosse o Senhor, onde eu estaria? Né? Passaram-se 4 anos, esse ano vai fazer 15, mas eu vi a visitação do Senhor a cada ligação de uma irmã, a cada visita que eu recebia, e assim, eu nunca me senti só, eu sempre me senti acolhida, até que não por pessoas, não por parentes, mas o Espírito Santo sempre se fez presente na minha vida. E ali, eu busquei ao Senhor agora o equilíbrio. Eu digo, Deus, eu sou sozinha agora, eu preciso ser o ponto de equilíbrio. Como eu vou fazer? E Deus fez, aos poucos. Não me transformou numa pessoa amarga, dura, me transformou em uma pessoa sensível, que vê o mundo de uma forma que nós não somos nada. Precisamos um do outro, mas principalmente do Senhor. E ali eu aprendi como fazer jejum, seguido pela palavra de Deus, e a minha vida até hoje é jejum para tempos difíceis, jejum para respostas, jejum para tudo. Eu tenho um jejum direcionado por Deus, para estar em oração e consagração e tentando ser uma pessoa melhor, mas eu não me acho boa, não. Eu acho que eu sou bem ruim, que se tirar Jesus aqui, não sobra nada, só o barro. E quanto assim, minha história é essa, e quanto a algum projeto que eu tenho na minha vida, não tenho projeto de carreira profissional nenhuma. A única coisa que assim eu desejo é aprender a falar uma outra língua. Eu desejo, sabe, ministrar a palavra de Deus, a trabalhar para o Senhor, a ter ousadia, intimidade, profundidade em Deus. Também pretendo escrever livros contando essa história, contando a história que eu vivi antes, que foi uma história, desde a minha conversão até esse dia, algo assim, muitas coisas que Deus fez. E em relação ao financeiro, tenho uma liberdade financeira e geográfica através de investimentos, não pretendo trabalhar para ninguém, pretendo ser dona de casa mesmo, me casar de novo, sabe? Lavar louça, fazer bolo para meu marido quando chegar do trabalho, cuidar dele, da casa, sempre assim, com minha cara de sorrisos, e brincando e levando a vida mais leve possível. E creio que é isso, sabe?
nunca desejei, assim, uma carreira profissional. Eu tenho uma irmã que é pós-graduada em um monte de coisa, acho, assim, a minha irmã fantástica. A mulher, aquelas mulheres de empresa. Tem uma outra que tem várias formações também, trabalha em empresa, é líder de grupo também. E a outra está fazendo agora direito. Mas eu não tenho vontade de seguir carreira profissional. A minha carreira profissional é dona de casa. Essa é a minha profissão. Amém, Beta. A gente sabe para que a gente dá os trabalhos às vezes mais difíceis, né? E a gente conversou essa semana, né? Que eu queria tocar nesse ponto, né? Não para expor a sua vida, mas para preparar todos nós, né? Que esse dia vai chegar. Para preparar todos nós, quando algum de nós aqui estivermos na presença para consolar quem precisa, para fazer significado quando você receber uma notícia, para não ser só mais uma notícia, ou só você preparar um textão no WhatsApp e mandar para a pessoa. Estar presente, acho que foi a sua palavra, né? Você trouxe que sua irmã sabe o trabalho, vai ajudar, as pessoas foram para sua casa, e a gente, na hora do luto e na hora da dor, passa por situações que você usou a palavra, né? Presença de Deus, sentimento do sustentar de Deus naquele momento em que, me perdoe a palavra, Deus parece pequeno por ser um incompetente, por não atender às nossas demandas, né? E a gente se depara com livros como nós aprofundamos em Jó, a gente se depara com livros como o próprio Salmos, que nos leva a sentimentos como esse, né? Expressar e clamar naquele momento. E a gente percebe isso em você, Robertinha, mesmo sem você ter falado isso a fundo, né? Essa alegria de viver, essa vontade, né? De que as pessoas sintam o que você sente, a presença que você tem em sua casa, no seu dia a dia. E que bom que as perdas, que o machucar da vida, né? Não fez você se afastar, não fez você achar um culpado, não fez você virar uma Mara, e sim uma Ruth que está esperando o melhor de Deus, buscando aquilo que cai da carroça, um milho hoje, no outro dia uma outra, até ter um encontro, né, com o seu resgatador, por que não, né? E que bom a gente poder hoje, dia 10/4, ouvir seu testemunho, né, e nos fazer pensar. E o nosso Deus é um Deus de provisão, sim. O nosso Deus é um Deus de conquista, sim. Nós gostamos de cantar a vitória, nós louvamos a vitória, mas é um Deus também que nos sustenta, né? É o Deus também que nos coloca em situações que muitas vezes nem esperávamos, nem esperamos, né? E que a gente consiga entender quando chegar esse dia mal. A gente não está isento desse dia, né? E que tenhamos a maturidade, a seriedade, vivamos o luto, tenhamos o tempo para viver o luto, né? E que Deus nos conforte, né? Eu, eu tinha muita coisa para falar, mas acredito que aqui, nosso momento agora, não seria falar, e sim orar pela sua vida, né? Orar pelos pontos que você trouxe aqui, de projetos. E, Robertinha, é projetos que eu falo que é projetos também para o reino, né? Você não tem nada para o reino, não estou achando estranho isso. Você não tem nenhum projeto? Tá sem áudio. Eu tenho um desejo de ministrar a palavra. Ah, sim. Eu falei. Assim, eu não, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu anotei no papel. Viu? Assim, ó, em relação a
a projetos espirituais, eu tenho, sim, o desejo de ministrar a palavra e ter, assim, essa intimidade, essa profundidade em Deus, de ouvir a Deus, sabe? Porque foi algo, assim, que isso já me acontecia antes, já. Eu, às vezes, já me aconteceu de eu estar andando numa rua, onde é aqui eu moro, entrando na rua, e Deus dizer assim, não vá por essa rua, vá pela outra, e eu mudar o caminho. Já aconteceu. Já aconteceu de eu estar orando assim e Deus me direcionar. Vá lá, ande, faça isso. Toque ali, faça isso. Já aconteceu já. Então, eu tenho buscado assim a ter esse entendimento. Qual é o meu chamado? Qual é o meu dom? Como eu posso atuar neste dom e nesse chamado que o Senhor tem para mim? Que eu ainda não tive assim, apesar de tudo que eu falei, das coisas que eu entendo, eu ainda não tive uma clareza para saber exatamente qual é o meu dom e meu chamado. Então, assim, ministerialmente falando, espiritualmente falando, o meu desejo é ministrar a palavra de Deus com intimidade e profundidade, apesar de não querer uma carreira profissional. Sim. Foi o que eu disse, assim, uma carreira profissional. E aí volto e digo que a minha profissão, o meu desejo é ser dona de casa mesmo. É lavar louça, é lavar roupa, é cuidar do meu marido, é fazer bolo. Eu nem sei Amém. quando é direito, viu, gente? Mas Então, pronto. Vamos orar, então, pelo que você apresentou aqui, certo? Esse é o momento que a gente ora por vocês, porque além de tentar conhecer vocês, a gente também quer fortalecer, né? Todos vocês. Então, eu vou designar aqui. Pastor Carlos vai orar pelo seu entendimento, aprofundamento espiritual, certo? Cristina vai orar pela sua família. Miriam vai orar pela reconciliação de seus filhos, não sei se são todos, mas com Cristo, tá bom? Carmita vai orar pela reconstrução e pelo seu Boaz. Ivani vai orar pela sua questão e sustento financeiro. E. Tá aí, gente. Nai vai orar pela sua saúde, tá bom? São 5 pontos que eu anotei aqui. Sua saúde para continuar. Então, Pastor Carlos, espiritual. Cristina, família. Miriam, reconciliação dos filhos. Carmita, Boaz. Ivani, financeiro. E foi que eu falei saúde? Nai. Tá joia? Vamos começar. Obrigado, viu? Deus, muito obrigado por essa manhã, por esse novo dia, por essa nova oportunidade. Nós ouvimos, Pai, o testemunho, a experiência, a vida, os desafios que a tua filha, ó Deus, enfrentou até esses dias. Por isso pedimos nesse instante, ó Deus, como ela declarou o desejo de conhecer mais, de aprender mais da tua palavra. Jesus, não é pelo fato da oração, mas eu acredito, ó Pai, que já está isso no coração dela, meu Deus. O desejo de pregar a tua palavra. Por isso, Espírito Santo, abra o entendimento mais da tua filha, dê coragem, ó Deus, ilumine o coração e a mente dela para entender a tua palavra de forma mais profunda, ó Deus, fiel, para que ela possa pregar a tua palavra. Senhor, traz sobre a vida dela a tua unção para ministrar a tua palavra. Usa a tua filha como um vaso, como um instrumento em tuas mãos. Ela tem se colocado diante do Senhor, ó Deus, em humildade, em santidade, ó Deus, em obediência à tua palavra, se mantendo, ó Deus, guardada, ó Deus, em santidade para ser usada pelo Senhor. Por isso, nesta hora, Deus, eu te peço, derrama sobre ela, ó Deus, o óleo, ó Deus, além da que ela já tem, o óleo do entendimento, para que a tua palavra seja clara, para que a tua palavra, ó Deus, seja doce como mel e clara, ó Deus, como a água do oceano mais profundo sobre o coração dela, para que ela possa entender, compreender a tua palavra. Deus, nós pedimos esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meu Deus amado, meu Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui. Queremos primeiro te agradecer por este amanhecer, por essa noite de paz que nos deste. Mas agora, meu Deus, eu quero apresentar a tua filha, Roberta,
Senhor, essa mulher forte, essa mulher que realmente ouve o testemunho dela e não temos nenhuma dúvida que o Senhor está com ela. Esteve, está e estará sempre. Mas nesse momento eu quero apresentar a família de Roberta, Senhor, nas tuas mãos. Deus amado, Deus eterno, protege, guarda, livra de todo mal, os filhos, as irmãs, os tios, os parentes, enfim, toda a família que tu sabe quem são, Senhor. Eu não sei mencionar, nem sei o nome de todos, mas tu sabes. Eu quero te pedir em nome de Jesus a proteção, a saúde, livramentos e tudo, todas as bênçãos, Senhor, que vem de ti sobre a família de Roberta. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai querido, nós te louvamos, Deus, por esta manhã. Te louvamos porque as tuas misericórdias foram renovadas sobre as nossas vidas. Pai, eu intercedo pela vida de Roberta, Pai, te agradecendo por tudo que ela tem sido, Pai, e pela sede e fome que ela tem tido de ti a cada dia. Muito obrigada, Deus, pela nossa amizade, Pai. Muito obrigada pela nossa aliança. Eu quero interceder, Deus, pela vida dos filhos de Roberta, Pai. A tua palavra diz, Senhor Deus, que crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Pai, Roberta já crê no Senhor Jesus e que ela descanse a cada dia, Deus, de que o Senhor está cuidando dos filhos dela. Que teu Espírito Santo, Pai, está falando aos filhos dela, Pai. Ainda, Senhor Deus, que os olhos dela natural não vejam, mas que ela creia que o Senhor, Pai, enviará pessoas para falar do teu evangelho para os filhos dela e eles serão alcançados e reconciliados com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que a paz que existe na vida de Roberta possa, Senhor Deus, influenciar os filhos dela, para que eles sintam também esta mesma paz, na mesma dimensão, Pai. Em nome de Jesus, e que o Senhor guarde a mente dos filhos dela, os comportamentos, que o Senhor guarde, que o Senhor blinde, Senhor Deus, contra as influências desse mundo, Senhor Deus, tão perverso. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor Deus, pela tua palavra, que os filhos de Roberta já são do Senhor, assim como a mãe dela disse que ela era de Deus, e ela é de Deus, os filhos dela também já são do Senhor, Pai, nós cremos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Santo, Todo-Poderoso, Senhor Deus, Criador de tudo, nós louvamos e agradecemos a Ti por todas as coisas e agradecemos por esta manhã, Pai, que estamos aqui todos unidos, ouvindo a história de Roberta. Te agradecemos, ó Senhor, por essa mulher maravilhosa que Tu nos deste como irmã, que tem a coragem de contar sua história, de dividir conosco suas lutas, suas batalhas, suas dores. E Tu sabes, ó Senhor, quanto essa mulher tem lutado, Pai. Ó Deus maravilhoso, tenha misericórdia de sua vida, misericórdia da sua dor, a dor da solidão, a dor, Pai, de que toda mulher precisa de um homem forte, um companheiro, para guiar os seus passos, a sua vida, Senhor Deus, para que ela possa ter reconstituído uma nova família, um homem, Senhor Deus, que seja escolhido por Ti, um varão, que possa vir, Senhor, apoiá-la, até mesmo na criação dos filhos, para que seja um amigo dos filhos dela, um segundo pai, ou ajudá-los a orientar nos caminhos. Um homem, Senhor, que seja Teu, pregador da Tua palavra, que seja alguém, Pai, que venha contribuir efetivamente na vida de Roberta, tanto a vida amorosa, sentimental, quanto na vida prática, para o dia a dia. Permita, Senhor, que Roberta encontre esse oásis na vida dela, que ela possa ser novamente reconstituída como uma mulher casada, feliz, cuidando desse marido, fazendo bolo, comidas,
que ele seja plenamente feliz do lado dela também, ó Pai. Tudo isso te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Mestre querido, nesse momento, Senhor, mais uma vez venho te apresentar, Senhor, a vida da tua serva, meu Senhor. Tu ouviste, Senhor, tudo que ela tem falado, venho te apresentar, Senhor, a vida financeira. Pai, faz o teu querer, Senhor, faz a tua vontade. Senhor, dá vitória à tua serva, Senhor, continua, Senhor, abençoando, Senhor, continua abençoando os projetos, Senhor, que ela tem, o desejo do coração dela, Pai. O Senhor sabe, Deus, o que é melhor, Senhor. Dá vitória à tua serva, Senhor, ajuda ela, Senhor, na caminhada, continua sustentando, porque eu sei que até aqui o Senhor tem ajudado, tem sustentado, tem cuidado, nos mínimos detalhes, porque o Senhor é Deus, Senhor. Quero te agradecer por essa mulher, Senhor. Toma ela em tuas mãos, continua, Senhor, dando graça, dando força, dando vitória, dando sabedoria a cada dia, Senhor. Eu te peço encarecidamente, eu entrego ela nas tuas mãos, diante do teu altar e toda a sua família, Senhor. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em concordância com todas as orações que já foram feitas aqui, Pai, para com a vida de Roberta, Senhor. Eu também venho te pedir, Senhor, sobre a saúde, Pai. Deus, que o Senhor, Pai, tome controle de tudo sobre a vida de Roberta, Pai. Meu Deus, cuida da saúde dela, meu Pai, para que ela venha estar forte, saudável, para cuidar dos filhos dela, Senhor. Meu Deus, vai tocando, meu Pai, em Roberta, neste momento, Senhor, para que ela venha sentir, meu Pai. E eu sei que ela já sente essa paz, porque foi o Senhor que estava lá no momento mais difícil da vida de Roberta. Foi o Senhor que estava lá para que uma depressão não chegasse, para que uma ansiedade não chegasse, para que ela não se afastasse de ti. Foi o Senhor que estava lá. E sempre esteve, sempre vai estar. Pai, mas nesse momento, Pai, eu te peço, toma o controle, Pai, da saúde de Roberta e da casa dela, Senhor, não só dela, mas dos filhos dela, Senhor, também. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha, neste momento, visitando o coração, visitando, meu Pai, todos os órgãos do corpo de Roberta. Visita o cérebro também, Senhor. Visita tudo, meu Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem feito, meu Pai. Visita, meu Pai, o intestino, meu Deus. Visita, meu Pai, todo, tudo que o Senhor, tudo que o Senhor fez, meu Pai, do corpo de Roberta, meu Deus. Não deixe que a enfermidade, meu Pai, se aproxime. Não deixe, Pai, que nada venha se aproximar de Roberta, Senhor. E que Roberta venha ser testemunho puro, Deus. Aonde ela passar. Aonde ela passar, que Roberta venha contar, Jesus, como o Senhor tem feito na vida dela desde criança. Como ela Amém. contou, Senhor, que ela não tinha saúde o suficiente desde quando nasceu, mas foi o Senhor que cuidou dela para chegar até aqui. Foi o Senhor, meu Pai, que fez ela ser essa coluna forte para a casa dela, meu Deus. E que o filho dela venha ver esse espelho que é a mãe dele, Senhor, uma mulher forte, uma mulher que tinha tudo para poder desabar, tudo para poder estar doente, mas o Senhor estava e esteve e sempre vai estar sobre a vida de Roberta, sobre a saúde. Te apresento lá, em nome de Jesus, nos dá uma manhã maravilhosa na tua presença. Em nome de Amém. Jesus, amém. Amém. Amém, Beta. Você é bênção. Você sabe que eu puxo você mesmo, eu pego você, e você e Cris aqui são as que eu pego mais para me ajudar. E eu quero te dar um dever. Eu quero que você pense nisso. Existe ministério infantil, ministério de casais, ministério de homens, ministério de mulheres, mas que você busque em oração que o Senhor lhe mostre mulheres que precisam ouvir a tua palavra, mulheres solteiras, mulheres viúvas,
mulheres que muitas vezes estão à margem da igreja, que não podem participar porque não tem o marido para ir, que não tem a família constituída, que você comece com um grupo de oração com elas, e que você depois venha aqui trazer os testemunhos desses casamentos que vão surgir, dessas reconstruções dessas mulheres que estão lá, ó, cada vez mais escondidas em suas cavernas. Se você disse que não tinha projeto, eu já arrumei um para você. Não corra disso. E você sabe que eu estou falando do café. Então, que você busque em oração, que você tente, né, com todas as suas forças que você tem, estar no meio de mulheres, né, que vocês possam juntas, né, não competir, mas fortalecer com a experiência de vocês. Esse testemunho seu precisa ser ouvido por mais pessoas, por mais mulheres, por mais homens, para dar valor às mulheres que têm em casa, né? Não existe... Nós somos forjados aqui todos os dias para testemunhar a presença de Deus através de nós, mas a gente observa, né, a força de um guerreiro, e que você tenha esse contato com outras mulheres, para que assim vocês façam essa rede, né? Esse ecossistema cada vez mais forte. Como mesmo aquele coral que a gente vê no mar, né? Que é formado de tão pequenas coisas, mas é tão forte, né? É tão grande, é tão extenso. Então, meu desejo é que Deus coloque em seu coração esse sentimento e entendimento de que você precisa estar próxima de mais mulheres, e até mesmo guiando-as, né? Liderando-as para juntas, né? Começar a conquistar mais, né? Até como se trouxe um ponto excelente, o ponto que você trouxe. Às vezes, a gente está buscando aquilo que Deus já nos deu, o dom de ser uma dona de casa de excelência, né? E a gente não consegue nem reconhecer isso, tá bom? E Deus te abençoe, querida. Foi uma bênção, uma bênção. E eu quero que você volte aqui para contar as bênçãos no próximo encontro nosso, tá bom? Eu queria falar mais uma coisa só, que eu não incluí aqui no testemunho, mas o Senhor me lembrou agora. Sabe, algo que acontecia muito é que às vezes eu chorava, às vezes assim, me dava assim um choro, e eu chorava logo no começo, poucos dias depois que meu marido tinha morrido, eu chorava muito, e algo que vinha assim muito profundo em mim, muito, muito mesmo. Eu nunca senti assim, como eu posso dizer, eu nunca me coloquei numa posição de me desesperar. Eu nunca me senti no direito de me desesperar, entendeu? Mesmo assim, diante de tantas coisas, porque isso aqui eu trouxe poucas coisas, porque o tempo é pouco. Mas houve muitas outras coisas terceirizadas, vamos dizer assim, né? De outras Aí você questões. vai contar no café. Aí quem quer saber tem que lhe encontrar no café, para você continuar o testemunho. E aí, Aí mulheres? eu não me desesperava, eu não me dava o direito de desesperar. Então, naquele momento, quanto mais apertava o cinto, mais a minha fé aumentava, entendeu? Então eu dizia assim, Cobre não, Roberto. Deus... Cobre Oi? Roberto o dia do café aí. A pessoa está perguntando que dia vai ser o dia do café. Então eu dizia assim, ó, Deus não perdeu o controle, Deus é o dono de todas as coisas, Ele tem o mundo diante do seu agir. Nada acontece sem Deus, nada faz, nada é, se não for por Ele. Ele tem o oceano na palma da sua mão. Como eu posso me desesperar? Eu sou um pó. Não, não posso. Então eu chorava meu momento ali, mas nunca questionei Deus. Nunca, sabe aquela coisa de botar Deus na parede? Nunca fiz isso. Sempre com esse meu jeito assim, desse jeito eu converso com Deus assim, desse jeito que eu estou falando aqui. Ó Deus, Amém. tal, sabe? Olha eu aqui Então, já no amém, ó. Amém, amém. 6h20. Vamos começar, gente, um outro projeto, que agora a gente vai ler a Bíblia. A gente Esse vai café ler, tá aí, vamos. não se preocupe.